Bom dia, meus amados irmãos, Jesus é o Senhor. Chegamos hoje ao Ruminar do Alimento Diário, semana 2, sábado. Versículo para leitura com oração. O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O tema que vamos desfrutar hoje é sobre coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Paulo, em seu primeiro aprisionamento em Roma, enviou Timóteo para Filipos. E em 1 Timóteo, ele explica esse motivo. Em Filipenses 2, 20 a 22. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Aqui vemos que havia cumplicidade entre Paulo e Timóteo. Eles tinham o mesmo sentimento. Timóteo sabia exatamente o que estava no coração de Paulo, como ele se sentia e o que pensava. Eles estavam juntos por tanto tempo que eram como uma só alma. E é exatamente isso que precisamos cultivar entre nós, ao invés de olhar um para o outro como se fossem oponentes, porque as disputas fazem parte da estratégia de Satanás para degradar a igreja. E nós precisamos ter o mesmo sentimento do apóstolo e falar as mesmas palavras que o Espírito está falando, porque estamos fazendo uma só obra. Houve há muito tempo regionalismo entre nós, mas graças ao Senhor isso está se acabando. Nós, os irmãos que estão nos liderando e cada um de nós, somos temos um só sentimento, pensamos a mesma coisa e há cumplicidade entre nós. Dessa forma, o Senhor vai nos abençoar, porque Ele está nos imunizando contra vírus de insatisfação e divisão. Paulo, enquanto aguardava o julgamento, permaneceu numa prisão domiciliar, e os judeus o denunciaram por promover sedição e perturbação entre o povo por questões religiosas. Naquele tempo a justiça era muito lenta e as coisas não se desenrolavam a contento, e ele foi temporariamente solto. Depois ele dirigiu-se à Macedônia e percebeu que a situação da igreja em Éfeso não era boa, porque alguns irmãos ensinavam ensinamentos diferentes, se ocupavam com fábulas e genealogias sem fim. Paulo então deixou Timóteo ali para demonstrar aos irmãos a não ensinar coisas diferentes, mas falar a palavra profética, trazer a igreja de volta para a linha da economia divina. Essa era uma tarefa muito pesada para Timóteo. Nós não devemos ensinar nada diferente da palavra profética, da linha da economia de Deus e do ensinamento saudável, porque senão isso vai promover discussões, divisões e degradação na igreja. Tudo o que nós fazemos deve visar o amor, o coração puro, a consciência boa, fé sem hipocrisia e fingimento. Louvado seja o Senhor. E alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1,19. Eles estavam do lado de Paulo, trabalhavam pelo mesmo evangelho, mas não tiveram uma boa consciência. Paulo cita o exemplo de Himeneu e Alexandre, que Paulo os entregou a Satanás porque eles se desviaram. Himeneu, por exemplo, foi um mestre que começou o ensinamento herético. Ele dizia que a ressurreição já havia se realizado. Então, algumas pessoas que andavam com Paulo, em certo momento, eles se desviaram. E nós não queremos que ninguém se desvie da verdade. Por isso é importante, dia após dia, mantermos uma fé sem fingimento e uma consciência boa, para que isso não ocorra entre nós. Alexandre era um latoeiro e causou muitos males. Ele era um empresário do setor, trabalhava com latas de bronze
E ele estava na linha da verdade, mas causou males ao apóstolo, porque ele resistiu fortemente às palavras apostólicas, à palavra profética, e dessa forma foi usado por Satanás. Por isso precisamos nos guardar para nós sermos um canal de bênção. E Paulo ainda fala para Timóteo: o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então Paulo aqui estava admoestando a Timóteo para não ser como esse Alexandre aqui, querer se ter intuitos gananciosos, trabalhar com bajulação, porque isso é reprovável na igreja e na obra do Senhor. Nós temos que ter uma fé sem hipocrisia e uma fé sem fingimento. Esse deve ser o nosso procedimento. Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra profética. Nós não queremos ser resistentes nem desobedientes, não ter raiz de amargura nem insatisfação. Pelo contrário, Senhor, queremos ter uma fé sem hipocrisia, um coração puro e sensibilidade ao Espírito para nos agarrar à sua palavra a todos os dias. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, misericordioso e fala conosco. Senhor, infunda essa palavra no nosso coração, na nossa mente, em nosso viver, nos dá simplicidade e obediência ao teu falar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe o nosso sábado em nome de Jesus.